Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amigos, é uma alegria podermos estar juntos neste novo encontro da nossa pastoral da formação, momento em que nós podemos aprofundar um pouco a nossa fé, o nosso conhecimento de Jesus Cristo e criar disposições interiores para melhor segui-lo. E na formação de hoje nós vamos trabalhar o tema da missa parte por parte. E para iniciarmos o nosso encontro, eu convido vocês a abrirem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, vamos ler os versículos de 25 até 35. A palavra de Deus diz para nós assim, A gente está aqui no contexto daquele episódio dos discípulos de Emaús, que eles, após estarem meio que frustrados por causa da morte de Jesus, decidem retornar ao seu vilarejo, E no meio do caminho ele encontra um homem e relata a esse homem aquilo que tinha acontecido naqueles dias. E eu vou ler o trecho da resposta desse homem para os discípulos. Diz assim, no versículo 25: Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Porém, eles insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos autores espirituais ao longo da história da Igreja apontaram que nessa passagem nós já vemos claramente uma estrutura daquilo que temos como o culto da Santa Missa. Nessa passagem, em primeiro lugar, Jesus toma a palavra e explica para eles essa palavra. Explica para eles tudo aquilo que deveria acontecer com ele. E logo em seguida, ao entrarem na casa, eles ceiam juntos. E Jesus toma aquele pão, abençoa aquele pão, o parte. E nesse momento que aqueles discípulos reconheceram que aquele homem com quem eles haviam caminhado, que havia explicado a eles as Escrituras, era o próprio Senhor ressuscitado que estava no seu meio. E aqui nós claramente podemos notar essa estrutura, Primeiro a palavra e depois a Eucaristia. E essa estrutura ela foi assimilada também pelos primeiros cristãos, como a gente observa, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, observamos a seguinte palavra. Diz assim: Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações, mostrando que já havia na estrutura do culto dos primeiros cristãos, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, um momento onde eles se reuniam para ouvir os ensinamentos dos apóstolos
e também para fracionar o pão. Então, claramente nós já observamos nas primeiras comunidades cristãs a presença dessa mesma estrutura fundamental. E isso a gente vai ver se propagar ao longo de toda a história da Igreja, né? Até hoje nós temos essa estrutura, mas a gente pode ver também nos inícios, em alguns textos do início do cristianismo. Um deles que eu trago para vocês hoje é o texto de São Justino, né? A Carta de São Justino, que fala justamente sobre a estrutura da missa. Perdão, o nome é Apologia a Favor dos Cristãos, de São Justino. Vem dizendo assim para nós: no chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces, como já dissemos acima. Ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu, com todo o seu fervor, preces e ações de graças, e o povo aclama: Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Então, meus irmãos, está mais do que claro para nós que desde sempre a Igreja adotou essa estrutura fundamental de dois momentos: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, como a gente observa neste texto de São Justino do século II. E a gente tem, como falava, essas duas partes fundamentais na missa, e elas são antecedidas pelos ritos iniciais da missa e sucedidas pelos ritos finais. E agora a gente vai falar um pouquinho, de maneira breve, um pouco de cada um desses momentos. Em primeiro lugar, nós temos o canto de entrada. Esse momento é um momento onde a Assembleia se reúne em torno do altar para celebrar o santo sacrifício da missa. Então é entoado um canto que introduz os fiéis nos mistérios que vão celebrar, e esse canto ele segue a entrada do sacerdote, que entra como sinal dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Logo em seguida, quando o sacerdote chega ao altar, ele beija o altar, simbolizando essa união e essa reverência do sacerdote pelo altar, que também para nós é o próprio Cristo, que o sacerdote é a vítima e é também o próprio altar. Logo em seguida, ele incensa o altar nas missas mais solenes, como sinal dessas preces, desses louvores que sobem também da reverência que nós prestamos ao Senhor. Logo após, nós invocamos a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o centro da nossa vida, o centro da nossa oração e, portanto, é o centro da nossa liturgia. Logo em seguida, o sacerdote ele saúda o povo com a saudação inicial, que é um trecho extraído de um dos livros, ou seja, da Carta de São Paulo, da Carta de São Pedro, mas é um dos trechos que está ali, quando ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Logo em seguida, nós fazemos um momento de ato penitencial, que é um momento onde nós purificamos o nosso coração para podermos celebrar de maneira mais digna o mistério do altar, mas é importante recordar que esse momento não substitui a necessidade da confissão sacramental, sobretudo para os pecados graves, os pecados mortais. Logo em seguida, nós glorificamos o Senhor, entoamos o nosso hino de louvor.
né, com exceção, né, do tempo quaresmal e do tempo do advento. Depois, né, finalizando o momento dos ritos iniciais, nós temos a oração coleta, que é onde o sacerdote ele recolhe as orações das pessoas, de todos nós que compomos a Assembleia Litúrgica, e eleva essas orações a Deus. É o momento de nós colocarmos as nossas intenções, aquilo que nós trazemos, as nossas preocupações, os pedidos de oração, coloquemos nesse momento da oração coleta, junto com a oração do Padre, que se elevará sobre o altar. Logo em seguida, nós entramos neste grande momento, né, nesta grande parte, que é a liturgia da palavra. Aos domingos ela é composta por 2 salmos, né, as leituras são compostas por duas leituras e um salmo e uma leitura do Evangelho. A gente tem numa primeira leitura, geralmente é um texto extraído ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. De maneira geral, é do Antigo. Do Novo Testamento é só em determinadas festas, ocasiões, solenidades, mas também no tempo pascal e também no tempo do Natal, né, onde são enfatizadas as cartas de João no Natal e os Atos dos Apóstolos no período pascal. Temos a primeira leitura, temos o Salmo, que é um diálogo entre a Assembleia Litúrgica e o salmista, né, e o próprio Deus, poderíamos dizer assim, né, e eles, de maneira geral, e sempre, na verdade, está relacionado com a primeira leitura. Logo depois a gente tem a segunda leitura, a aclamação ao Evangelho, que é esse momento onde expressamos a nossa alegria pela palavra que nós iremos ouvir, e depois a proclamação do Santo Evangelho, que é o centro da liturgia da palavra, porque narra justamente os acontecimentos da vida de Jesus. Em seguida, o sacerdote ou diácono faz a homilia, que é um momento de reflexão da palavra, momento onde nós colhemos os elementos que elas nos trazem para a nossa vida e refletimos, meditamos, aprofundamos através da explanação que o sacerdote ou o diácono fazem para nós. Uma vez tendo ouvido a palavra de Deus, uma vez ouvido aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, chega a nossa vez também de dar a nossa resposta. E aí nós temos o credo, né? O momento onde nós professamos a nossa fé, nós renovamos o nosso compromisso diante da nossa fé, dizendo: eu creio firmemente naquilo que eu ouvi, naquilo que eu vi, naquilo que eu testemunhei, eu creio firmemente naquilo que a Igreja professa, sobretudo. Em seguida, é o momento, como São Justino nos falou, de elevarmos as nossas preces, de colocarmos também para fora um pouco daquilo que trazemos em anseio no nosso coração. E fazemos isso de maneira comunitária. Rezamos pelo Papa, pelos bispos, enfim, pela toda a Igreja, pelos mortos, né? Terminando o momento da oração da Assembleia, ou a prece dos fiéis, começa-se o segundo momento grande, que é a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, ela começa com a apresentação das ofertas. Então, aquelas ofertas, o pão, o vinho, a água, que serão consagrados, eucaristizados, como disse São Justino, eles são levados ao altar, se já não estão, né? No período de pandemia eles já estão ali do ladinho, né? A gente evita esse contato um pouco mais próximo, mas é costume nas assembleias litúrgicas ter alguém que leve ao altar essas oferendas, para serem oferecidas pelo Padre a Deus, né? Para que sejam aceitas por Deus, né? E depois de apresentar os dons a Deus, de bendizer a Deus, o Padre convida a Assembleia também a erguer a sua oração a Deus, né? E logo em seguida, né, ele mesmo faz a oração sobre as ofertas, né? Por fim, a gente tem a grande parte, né, a parte principal, digamos assim,
da liturgia eucarística, que é justamente o momento onde nós começamos a própria oração eucarística, cujo centro, veremos para frente, será a consagração, as palavras da instituição. Começa com um prefácio, quando o diálogo, ou aquele diálogo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então somos convidados a invocar essa presença do Senhor, rememorar que Ele está em nosso meio e elevar também o nosso coração ao alto para que nós possamos viver esse momento. E a partir de então começa um longo processo de rememoração, de anamnese, de relembrar todas as maravilhas feitas por Deus ao longo da história da salvação, aquilo que Ele realizou em nossa vida, aquilo que Ele manifestou a nós. Então o Padre, quando faz aquele momento do prefácio, ele justamente nos faz sermos introduzidos de uma maneira mais próxima no mistério que logo nós contemplaremos. E esse prefácio, ele culmina com o santo, um hino, por excelência, da oração eucarística, onde nós proclamamos a santidade desse Deus. Logo em seguida, nós temos um momento central, que é a epíclese, que se chama, que é o envio do Espírito Santo sobre as ofertas e a pronúncia das palavras de instituição, na instituição da Eucaristia, quando o Padre pega a hóstia e fala: tomai todos e comei. Pega o cálice e diz: tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim, como a ordem que o Senhor deixou para nós. Logo depois, seguem-se uma série de orações que nós fazemos, rememoramos esse sacrifício do Senhor, nós invocamos o Espírito Santo sobre os fiéis para que sejamos um só corpo e um só Espírito, nós rezamos pelos vivos, rezamos pelos mortos, rezamos pelo Papa e invocamos os santos, como aqueles que nos antecedem na glória do céu. E por fim temos o momento da doxologia final, o momento dessa palavra de glória, isso que significa doxologia. E nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, elevamos a glória a Deus, damos glória ao Senhor. E toda a Assembleia reunida confirma essa elevação do Senhor, dizendo amém. Esse é o verdadeiro momento do ofertório, onde Cristo se oferece ao Pai, nas espécies do pão e do vinho elevados pelo sacerdote. Por fim, terminando a liturgia eucarística, nós temos o rito de comunhão, que é o momento iniciado pelo Pai Nosso, seguido pelo rito da paz, onde o sacerdote ele fala dessa paz que nós recebemos do Senhor, e pede que Ele não olhe para as nossas limitações, mas para a nossa fé, essa fé que anima a igreja e que move a igreja a continuar caminhando. Depois nós temos Cordeiro de Deus, que é o momento onde Cristo se imola, se doa, onde a hóstia é fracionada, e onde nós somos de fato agora inseridos nesse momento da comunhão. Então a culminação da liturgia eucarística é justamente a comunhão dos fiéis. Então é para isso que Jesus instituiu a Eucaristia, para nos mantermos unidos a Ele. Por fim, temos a ação de graças, o momento onde nós nos relacionamos com Cristo numa relação de intimidade com Ele que nós recebemos na palavra ou na Eucaristia. Somos chamados a aprofundarmos a nossa relação com Ele. E por fim nós temos a oração pós-comunhão, que nós agradecemos ao Senhor por isso, pelos benefícios que Ele nos dá. Terminado esse momento, termina-se a liturgia eucarística e a gente vai então para os ritos finais. Os ritos finais são breves. Em primeiro lugar, após a oração da comunhão, é previsto, embora não faça parte do rito, um momento para breves comunicações da comunidade, para avisos,
para comunicados, enfim, né, para orientações. Então, a gente reserva de maneira geral esse tempo para fazer esse tipo de aviso, né? Logo em seguida temos a bênção final, o sacerdote invoca a Trindade sobre a Assembleia, a despedida, né, onde o diácono, na falta desse, o próprio sacerdote, ele despede o povo. E aqui é interessante um dado que na missa, quando celebrada em latim, diz assim, né, nesse momento, ite missa est, que quer dizer, aí está a missão, ou seja, aí agora está a verdadeira missa, aí agora, quando vocês estão alimentados e saem para o mundo para levar a palavra, aí nesse momento que acontece de fato a Santa Missa, né? Onde nós alimentados, nós saímos para alimentar, né? Essa é a nossa missão, alimentar as pessoas, né? E por fim, nós temos a procissão de saída, onde os ministros, eles deixando o altar, eles vão e se retiram. Então, meus irmãos, né, como nós podemos ver, a Santa Missa, conseguimos extrair a sua estrutura fundamental, mesmo já na Sagrada Escritura, e isso foi sendo desenvolvido, né, pela Igreja, né, adotado e desenvolvido pela Igreja, até que chegasse no momento de hoje. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho